Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adilene e esse é o canal Transformando Lares e Educando Corações. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre limites. Limites nos filhos. Como impor limites aos filhos. A palavra limites, ela não soa muito bem aos nossos ouvidos. Parece que vai nos privar de algo bom. Parece que nós vamos ter que evitar algo muito bom. Quando na verdade não é. O limite, ele está aí para nos proteger, para trazer segurança. Imagina a sua casa se ela não tivesse as paredes ali limitando a entrada de pessoas estranhas. Se a sua casa não tivesse muro, não tivesse portas para limitar as pessoas que têm acesso na sua casa. Você estaria insegura, inseguro. Por isso é muito importante o limite. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Se você tem dificuldades em colocar limites aos filhos, ou os seus filhos não respeita o seu não respeita na hora que você fala, não respeita as suas regras, se você está com dificuldade, esse vídeo é para você. Portanto, não saia daqui porque hoje nós vamos aprender mais sobre a criação de nossos filhos. Já peço também para você deixar aqui o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar com outras pessoas para que também outros pais, outras mães aproveitem esse conteúdo. Um grande problema que nós encontramos hoje é porque alguns pais não querem frustrar os filhos. Os pais querem a todo momento se sentir amado pelos filhos e aí os pais acabam cedendo muito para os filhos, acabam liberando tudo para os filhos para em troca ser amado pelos filhos. Mas os pais que agem assim estão completamente errados. Por quê? Quando nós liberamos tudo para nossos filhos, quando nós não colocamos limites para os nossos filhos, nós não estamos amando. Nós estamos deixando eles à mercê dos perigos deste mundo, dos perigos desta vida. Por isso, colocar limites, impor limites aos nossos filhos é muito importante. É uma forma de amá-los e também de protegê-los. Mas como devemos fazer isso? Sabemos que não é uma tarefa fácil e ela precisa ser constante. Nós não podemos colocar um limite hoje e amanhã a gente ceder, porque os nossos filhos são muito inteligentes e eles sabem exatamente quando nós estamos falando sério e quando nós não estamos falando sério. Por isso é importante nós termos consistência, sempre manter a nossa palavra com firmeza e não ceder. Porque no momento em que nós cedemos a algumas regras impostas, nossos filhos vão entender que a qualquer momento eles podem quebrar essas regras, eles podem não respeitar os limites impostos pelos pais. Por isso é muito importante nós termos energia para colocar limites nos nossos filhos. Não é uma tarefa fácil. Às vezes a vontade que dá é ceder para a gente não cansar, para a gente não ter que ficar ali sempre falando a mesma coisa, sempre cobrando a mesma coisa. Aí às vezes a gente quer ceder para se tornar a vida mais fácil. Mas não podemos pensar dessa forma, porque se nós abrirmos mão hoje de algo, de algum limite para nossos filhos, lá na frente, lá adiante, nós vamos ter resultados negativos por ceder aos nossos filhos. Devemos saber que limite é diferente de autoritarismo. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Limites nós vamos sempre pôr para evitar que o nosso filho corra um risco maior. Por exemplo, se seu filho pede para ir em uma festa
E nessa festa você sabe que tem pessoas, companhias lá que não vai ser agradável para o seu filho, que vão trazer algo ruim para o teu filho. Então você precisa ser claro nessas regras, você precisa mostrar as consequências para o teu filho se ele for nessa festa, para que fique bem claro o porquê que ele não pode frequentar essa festa. Suponhamos que seu filho seja menor de idade e essa festa só tem pessoas adultas que bebe, que faz uso de entorpecentes, que tem coisas que não pode para a idade dele. Você precisa ser bem claro e explicar o porquê que ele não pode ir nessa festa. O autoritarismo, ele impõe que não pode, pronto e acabou, e não tem explicação. Impor limites não é gritar, não é punir, não é tratar com grosseria. Impor limites é deixar as regras bem claras, é mostrar as consequências dos erros que aquela criança ou aquele adolescente possa ter se ele não respeitar aquele limite imposto pelos pais. Na infância, quando nossos filhos são pequenos, nós devemos deixar bem claros com palavras objetivas para que os filhos entendam o que nós estamos falando, o que nós estamos pedindo para eles. Então, não adianta falar aquele texto enorme para eles, porque eles não vão absorver nada. Nós precisamos ser bem específicos no que nós queremos passar para eles. Quando nossos filhos não obedecem àqueles limites impostos por nós pais, nós devemos mostrar para ele que vai ter uma consequência. No momento em que talvez, vou dar um exemplo aqui, talvez você está em um shopping e aí de repente seu filho faz aquela birra querendo tomar um sorvete e você não quer dar o sorvete àquela hora, naquele momento para aquela criança. Então você ali não vai ceder, você vai conversar com essa criança, vai mostrar para ela que naquele momento ela não pode tomar o sorvete, que vai ser depois ou em outro momento, mas seja claro. Nós temos também um grande problema de quando nós estamos em área pública com outras pessoas ali, talvez nos acompanhando, nos vendo, nós ficamos muito apreensivos com medo, né, do julgamento das pessoas. E aí nós ficamos em dúvida, ceder para não ver a criança dar um show ou manter firme ali até o fim para as pessoas perceberem que eu sou firme e que quando eu falo, tá falado. Nesse momento a gente peca muito, porque às vezes nós cedemos para os nossos filhos nesses momentos para não recebermos julgamento das pessoas, para mostrar que nós somos uns pais bonzinhos, que nós preferimos a paz, né? E não ali a gritaria, a birra daquela criança. Mas é exatamente nesses momentos que nós devemos ser firmes. Porém, nesse momento, nós temos que achar ali o nosso ponto de equilíbrio. Porque o adulto nessa hora somos nós. E muitas vezes a gente perde o equilíbrio nessa hora. Porque aí a gente passa a gritar, a gente passa às vezes a tratar os nossos filhos com grosseria e não é o bom, não é o correto. Então nessa hora a gente precisa se acalmar, né? Ter o nosso limite também interior, nosso ponto de equilíbrio. Eu sempre falo que o ponto de equilíbrio é a parte mais difícil de ser encontrada, porque uma hora ou nós cedemos demais ou nós somos duros demais. Então, o equilíbrio é o ponto certo. Nessa hora você precisa ter calma, ter tranquilidade e dar ali duas opções no máximo para o seu filho. Por exemplo, se for o caso do sorvete, né? Se for ali ele estiver dando uma birra ali para tomar um sorvete fora de hora, você dá a opção para essa criança. Olha, ou você se acalma e em outro momento a gente vai tomar o sorvete, ou você pode continuar chorando, gritando e eu não vou dar o sorvete. Pronto e acabou.
nós temos que ser firmes com nossos filhos. Nossos filhos, eles nos conhecem muito bem e eles sabem, só de olhar nos nossos olhos, só de ver a nossa fisionomia, eles já percebem se nós estamos falando sério ou não. Então a gente precisa ter cuidado nesse momento para a gente não ceder, porque se a gente cede um dia, no outro dia a gente vai ter que ceder de novo, no outro dia vai ter que ceder de novo, e aí depois vai ficar impossível de colocar limites para essa criança. Quando nossos filhos chegam na adolescência, nós temos que negociar. Na adolescência, eles têm facilidade para negociar. Eu, com a minha filha, eu lidava com ela dessa forma. Se ela me pedia para ir em um lugar, em uma festa, geralmente nas festas eu não deixava muito. Eu sempre fui firme em dizer que ela não iria, porque as companhias que ela teria naquela festa não seria adequada para ela. Então, geralmente eu não deixava. Mas quando era um lugar que eu via que não tinha perigos, que ela poderia estar, eu negociava com ela. Eu colocava ali o horário, né, em que ela deveria estar de volta para casa, e aí ela não poderia atrasar. Suponhamos que 10 horas da noite ela teria que estar em casa. Se chegasse 10:01, da próxima vez não iria mais. E quantas vezes ela saía com as colegas, com os colegas, e aí em cima da hora ela tinha que estar em casa, porque senão da próxima vez eu não deixaria ir. Isso é uma negociação porque assim nós vamos adquirindo a confiança de nossos filhos e nossos filhos também vai adquirindo a nossa confiança. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui que filhos que não têm limites, quando eles chegam na fase adulta, eles sentem uma necessidade enorme de ser amados. Filhos que a gente deixa liberado para fazer tudo que quer, tudo que gosta, na hora que quer, do jeito que quer, eles não se sentem amados. E outra coisa, filhos precisam ser frustrados. Quando eu estava atuando como professora, um dia eu estava nos joguinhos, né, entre a minha turminha, e a minha coordenadora estava assistindo ali a nossa brincadeira. E uma criança, ela perdeu a brincadeira, né, o joguinho, e ela começou a chorar. Eu fui lá e quis remediar a situação ali. E eu falei, não, meu amor, você ganhou, olha aqui, vem cá, eu vou te ajudar, você vai ganhar. E aí a coordenadora assistiu aquilo ali e depois ela veio no particular e me chamou a atenção. Ela falou assim, Adilene, a criança ela precisa aprender a perder. É normal perder. Na vida nós não vamos ganhar tudo. Na vida nós vamos mais perder do que ganhar. E desde pequena ela precisa aprender a perder. Ela precisa ser frustrada sim, porque a vida não é só um mar de rosas, né? Então ali eu aprendi uma lição, que desde pequenos nossos filhos, nossas crianças, elas precisam ser frustradas. Não que nós vamos frustrar essa criança, mas quando ela for frustrada naturalmente, nós devemos mostrar para essa criança que é normal, que faz parte da vida. Nem sempre eles vão ter tudo o que quer. Nem sempre eles vão conseguir o que quer. E nós, pais, precisamos ser firmes. O que nós vemos hoje são pais que deixam os filhos à vontade, fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e isso vai ter uma consequência muito grande. Pais que sentem a necessidade de ser amados, deixam os filhos fazer o que quer e não pode. Então, pai e mãe que está aqui assistindo hoje esse vídeo, um vídeo muito simples, mas feito com muito amor, coloca limite nos seus filhos.
Não deixe eles fazerem tudo do jeito que eles querem. Se você ama seu filho, se você ama sua filha, protege eles dando limites, colocando regras, fazendo combinados com eles. E aqui, tanto uma parte como a outra, o autoritarismo, como a pessoa que cede demais, vai estar pecando. Por isso, nós devemos encontrar o equilíbrio e colocar limites nos nossos filhos. Olha, até tal hora você pode usar o celular, passou desse horário você não pode usar, e aí você tem que cumprir com o que você falou. Aquela regra, quando foi quebrada, tem que ter a consequência. Você tem que ser firme e cumprir com aquilo que você falou que de fato iria acontecer. Então, pai e mãe, se você ama seus filhos, protege os seus filhos. Imagina uma estrada sem placa, sem direção, sem farol. Assim é os pais que não impõem limite nos filhos. Os filhos vão andando pela essa vida sem orientações, sem regras, e lá na frente eles vão errar muito, vão ser pessoas ansiosas, com necessidade de ser amada, com necessidade de ser vistas, e aí vai ser um grande problema. Por isso, o meu incentivo aqui hoje é que você coloque limites nos seus filhos. Não seja um pai duro, não seja um pai rígido, não seja uma mãe dura, uma mãe rígida que a todo momento está ali, né, só para colocar regras, só para colocar limites. Trate-os com amor, trate-os com carinho, com firmeza, porque isso vai fazer muita diferença na sua família. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço para você compartilhar esse vídeo a outros pais que têm a necessidade, né, de estar assistindo um conteúdo como esse. Antes de finalizar aqui o vídeo, eu queria indicar para vocês hoje um livro, na verdade 2 livros, que fez muita diferença na minha vida. Esse daqui, muito bom, 7 necessidades básicas da criança, um livro muito pequeno, mas um livro maravilhoso. Isso aqui, ó, em 2 dias você consegue ler, é muito bom, tem muita coisa aqui para aplicar. E esse aqui também, do Augusto Cury. Esse livro aqui, ele é sensacional. Então você pai, você mãe, compra esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês comprar esse livro. Ele é muito bom e faz toda a diferença. Não só para os pais, mas para professores que estiverem me assistindo, esse livro aqui, ele é fantástico, porque aqui ele fala dos pais e fala também dos professores. Então não deixe de adquirir conteúdos que vai trazer aí a aprendizagem para a sua família, para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima.